Esse vídeo é sobre uma das memórias mais marcantes da minha vida de agência, logo no começo da minha primeira experiência. Se você quiser saber, fica nesse vídeo que eu vou te contar. Uma das minhas primeiras tarefas, dentro da agência, isso há pouco mais de 10 anos atrás, era enviar um relatório PDF ali mais ou menos até o dia 5, até o dia 10 do mês, reportando sobre o mês passado. Então eu ficava tirando print do Google Analytics, do Facebook, tudo aquilo que a gente fazia de marketing digital, de escopo de marketing digital, não era muita coisa. Eu pegava esses prints, compilava dentro de uma apresentação PowerPoint, e fechava um PDF e enviava para o cliente, copiando pessoas do time dele, ele e, no caso, minha chefe também. E eu lembro que era mais ou menos 30 clientes, mais ou menos. Eu fazia para todos, porque era um processo da agência. E isso é legal, porque é um processo e tinha que fazer para todos e fazia para todos, Hoje eu vejo ainda muito erro de gente enviando para uns, não enviando para outros, algum tipo de relatório, algum tipo de informação, e isso fica um processo quebrado. Mas enfim, eu enviava ali para os 30 clientes, e o que era mais frustrante assim é que, primeiro, a maioria dos clientes nem abria o PDF. Essa é a grande verdade, para não dizer todos. Talvez, às vezes, em um mês ou outro, alguém comentava alguma coisa, vi isso aqui no relatório, mas a maioria, gritante assim, nem abria esses PDFs. E esse era um ponto negativo, Porque eu fazia um trabalho à toa. O outro ponto é que, às vezes, eu até torcia para que eles não abrissem, o PDF. Isso me pegava um pouco, porque além de fazer um trabalho que não era nem visto, eu nem queria que fosse visto, por quê? Para quem já fez algo do tipo, ou seja, qualquer profissional, nem de marketing, quando você vai montar um relatório, às vezes você deixa mais evidente aquilo que está melhor e menos evidente ou quase nulo aquilo que não está tão legal. Então as curvas melhores, os crescimentos, as porcentagens em cima de números baixos ali, mas que eram porcentagens altas, aquilo super destacado, Botava um círculozinho, botava lá que a gente cresceu 20%, mas 20% era um crescimento ridículo. Mas assim, de certa forma, intuitivamente você fazia o marketing seu ali dentro do seu próprio documento, E não acho uma prática legal, porque um relatório serve para relatar uma realidade para que você tome decisões sobre ela, Mas era outra época. Acho que quem investia, inclusive, em marketing eram donos de empresa 40, 50 a mais, que estavam botando fé que internet poderia ser o futuro e estavam começando a desprender um dinheiro ali naquilo, Isso 2014, então tava 2014, 2015, colocando um dinheiro ali para ver, porque se virar, realmente eu saí na frente e grande parte do nosso escopo era fazer site e postar no Facebook. Era basicamente isso, alguns investiam ali em patrocínio dentro do Facebook, Muito poucos, que a gente atendia muito comércio local, investia em Google Ads, quando investia era R$500, R$1.000, então não era realmente tão relevante. E esse era o nosso escopo e as pessoas acreditavam que aquilo daria certo e assim, a gente meio que fazia as coisas para dar um pouquinho mais de esperança para renovar o contrato um pouco mais, sabe? Porque não eram resultados assim exorbitantes que aconteciam, o consumo de rede social era muito diferente, o que a gente produzia ali era muito diferente do que virou depois, nos próximos 10 anos lá, que chegando até o momento de hoje, que a gente tá até cansado disso tudo, O que era novidade, olha que rápido, Hoje a gente tá até meio que cansado disso. E agora a IA produzindo um monte de coisa, cara, virou uma loucura se você for pensar o que era o que é. Mas assim, eram pessoas investindo ali e o que a gente fazia era uma manutenção de esperança. E esse era o cenário. E muito me deixa surpreso que, assim, existe operação que até hoje faz isso, sabe? Envia o relatório PDF, o cliente não abre. Se abre, são métricas de vaidade, métricas que não falam de negócio, métricas que não reportam a realidade como ela deveria ser reportada para uma pessoa que toma decisão. E essas operações não fazem isso por N motivos, coisas que eram porque a gente não fazia isso lá na minha agência, na agência que eu trabalhava, coisas que às vezes é simplesmente desorganização. Coisa que a gente não tinha, a gente era organizado, mas no final a gente fazia um trabalho que não compreendo que seja o melhor possível, assim. E o que eu acho de solução, Falei do problema, vamos falar da solução. Para mim, como filosofia, métrica boa e métrica a ser acompanhada tem que ser em tempo real. Melhor ainda, no tempo que o decisor
precisa da informação. Por isso que eu falo tempo real, porque se ele precisa às 2 horas da manhã, porque ele foi no banheiro fazer o número 2 e quer ver as métricas porque ele não consegue dormir porque ele tá preocupado com alguma coisa, a métrica tem que estar lá. Ele não pode chegar no banheiro, se frustrar e falar assim, pô, não acho o documento, não acho a métrica, na hora que ele abre o documento não era aquilo que ele queria. É só frustração atrás de frustração, principalmente em momentos que ele precisa decidir, que são momentos oportunos, que ele quer investir mais, ele tá crescendo no negócio dele, ou momentos infelizes, ou seja, o humor do cliente, o humor do decisor tá exacerbado para algum lado, para positivo ou para negativo, né? Então, o tempo real, para mim, como filosofia, é o mais importante. Parece simples, porque hoje a gente tem um monte de sistema, um monte de inteligência para poder trazer esse número em tempo real o tempo todo, mas a verdade é que não é tão simples assim. Primeiro, você precisa escolher muito bem o número que é, combinar com o cliente, entender o que é bom, o que é ruim desse número, saber interpretar esse número, trazer isso em tempo real, mas que ele seja verdadeiro. Pô, tô trazendo o número de vendas aqui automático no meu sistema. Comigo, se você fizer um trabalho comigo, eu te mostro em tempo real o número de vendas seu e se tá valendo a pena você tá investindo nesse canal ou não. Beleza, o comercial do cara não subiu a venda, o pessoal não atendeu o lead. Existem processos humanos aí no meio do caminho que não são factíveis de trazer o número real. Pronto, o número que tá lá no seu sistema a tempo real não é o número verdadeiro. Então, entendo que esse é um processo que pode correr falhas, mas como filosofia, métrica em tempo real, saber se o investimento está fazendo sentido, se está gerando ROI, se está gerando ali impacto aquilo, porque às vezes não gerou ROI, mas está gerando impacto ou está gerando métrica o suficiente para a gente poder alongar um pouco mais essa hipótese até a gente poder investir mais ou não investir, se for um novo canal, um novo produto, um aumento de investimento, uma nova geolocalização, cara, tem tantas possibilidades, né, que a gente testa normalmente. O mais importante é que realmente a gente consiga olhar o dado mais real possível. Pô, CRM é uma coisa que se o time comercial, grande ou pequeno, não vou nem entrar nesses méritos aqui, ou é difícil preencher 100%, sabe? Mesmo em operações muito boas e sólidas, 90%, 95%, cara, tá ótimo ali, é um número relevante, se tiver uma discrepância super pouco, já é o suficiente para tomar decisão, pô, não vamos ser também super chatos aqui com isso, já é o suficiente para tomar decisão. O duro é estar 60%, 50%, 40%, que é 0%, 10%, que acontece também em muitos casos, né? E cara, eu sempre conto isso para quem eu tenho oportunidade, a gente fez já algumas lives na Traction, já trouxe algumas coisas de comunidade, que o que fez mais a Traction crescer foi o que a gente chamava de Traction, né? Para quem não sabe, eu era funcionário de uma franquia, eu me tornei sócio dessa franquia. Nessa franquia, eu e meu sócio Lucas hoje desenvolvemos um sistema que chamava Traction. E esse sistema é um gestor de leads, né, basicamente, mas ele mapeava qual canal estava gerando mais leads, qual não estava, qual estava gerando venda. Ou seja, a gente falava, colocou dinheiro, saiu dinheiro, a gente consegue metrificar de ponta a ponta. E esse Traction, esse sistema, há 10 anos atrás era muito disruptivo, assim, principalmente para pequenos negócios, cara. Era uma coisa que era um argumento de venda muito forte. Tanto que crescemos o suficiente dentro do sistema para se tornar a própria empresa. Então eu que era sócio minoritário lá, me tornei o sócio majoritário nessa nova empresa, nessa nova empreitada que foi a Traction, e trouxe o Lucas como sócio ali dessa empresa que ele desenvolveu praticamente o sistema, desenvolve até hoje, né? E como a empresa chamou Traction, a gente precisou dar um nome para o sistema novo que virou o Pipelead. O Pipelead que a gente utiliza hoje. Se a gente tem 100 e poucos contratos ativos aí, a gente usa em 100 pelo menos, usa na maioria. Um produto que, como a gente desenvolve há muito tempo, ele ficou muito bom, ele é barato, ele é bom, ele é eficiente, ele tem automação inteligência artificial, ele é um bom gestor de CRM, ele é simples, ele é uma planilha de Excel 4.0, então o cliente acha muito fácil. Enfim, não vou ficar fazendo propaganda do filho aqui, mas é um sistema que ganhou vida própria, outras agências utilizam, outras pessoas utilizam também, é uma empresa com vida própria, CNPJ próprio, que a gente utiliza aqui dentro da Traction também. E ele foi o responsável por crescer pelo menos 3 vezes a empresa, justamente porque ele melhorou um ponto que era da parte de orçamento para vendas. 40, 50, a gente já chegou a bater 60% dos orçamentos que colocavam na mesa, a gente fechava, porque chegava uma agência X, chegava a gente tinha o sistema que provava se dava certo ou não. Então acabou a objeção, o cara falou, beleza, então vamos testar. Fechar o contrato de 3 meses, 6 meses, pelo menos pra gente ter um ritmo aí, então a gente foi avassalador assim, conseguiu crescer nesse período muito com a empresa, e é uma filosofia que, foi há um tempo atrás, mas que segue até hoje. A gente evoluiu o Pipelead, a gente evoluiu novos tipos de métricas,
o que a gente gosta de deixar para o cliente muito claro, que número a gente está buscando, o quanto falta para a gente atingir esse número e o momento que você precisar desse número, ele vai estar à sua disposição. E principalmente a gente ser muito, mas muito realista com números bons, médios, ruins, o que eles significam ou não, porque, cara, eu faço esse exercício aqui dentro, tem que sair do âmbito pessoal o dado do trabalho. Tudo bem que você é responsável por parte do trabalho, mas o importante é entender que é um complexo de informações e fatores para que aquilo vá bem, vá médio, vai mais ou menos bem, vai mais ou menos mal, vai mal. É um complexo de informações e você é um ponto deles. Você tem que se garantir, simplesmente, a agência tem que garantir, né? O prestador de serviço tem que garantir, o cara do marketing tem que garantir que a parte dele está sendo feita e que não há problemas na parte dele. Porque de resto, são hipóteses. E aí, essa é a pessoa que tem que enxergar todas essas hipóteses, validar elas e avançar caminho com as respostas que ele vai conseguindo. E esse é o processo, não é pessoalizado. Se está indo bem, você é ruim. Você não trabalha bem. Que é o caso da relação agência-cliente, né? Às vezes o cliente, no mal, bota a culpa na agência, uma coisa que parte muito da culpa é dele, mas ele tá pagando, ele tá culpando alguém que ele tá pagando e essa alguém assina embaixo, então tá se responsabilizando. E na verdade, nem precisamos achar culpados. Todo mundo tem que cumprir sua parte, a gente tem que achar o que é viável, bom para atingir os objetivos e o que for problema tem que ser resolvido. Simples assim. Acho que todo mundo fica confortável num ambiente como esse. O cliente fica muito confortável num ambiente como esse. Ele precisa de alguém que só simplesmente entenda, compreenda, estude, ache caminhos e quando errar, conserte rápido e mostre outros caminhos possíveis pra gente poder melhorar os resultados. Ponto. Ninguém contrata uma agência falando que quer crescer 10 vezes em um mês e se não for isso, o trabalho é ruim. Ninguém faz isso. A expectativa não é tão maluca assim, sabe? Apesar de ter pessoas sonhadoras, tá dentro de um âmbito que dá pra trabalhar sempre, tá? Então, o número ruim não é um problema. Você não saber o número que ele tá ruim, ou se não souber o que fazer com ele, isso é ruim. Por isso que, no mínimo, ele tem que estar claro ali. E por isso, esse vídeo é sobre o erro 004, onde eu falo que mandar um relatóriozinho PDF por mês... Cara, a gente pega muito contrato de agência aqui passada que... me manda os resultados que você tem. É um relatório, cara, é o relatório que eu enviava 12 anos atrás. Gente, isso é maluquice, sabe? Não tem métrica de conversão de vendas. Tem de alcance, de visitas. Visitas, cara. Visitas no site. Que isso não interessa hoje, a não ser por uma coisa muito específica, que é um pedido muito específico de uma parte do projeto específica, sabe? Não, como negócio, principalmente PME, visitas no site não é resultado de marketing. Então, esse é o erro 004. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa, que eu possa também ter ensinado alguma coisa para vocês e nos vemos na próxima semana com o erro 005. Muito obrigado.